Você já percebeu que muitas vezes a incerteza, ela incomoda muito mais do que a questão em si, ou o problema em si? Não é assim o que está acontecendo que dói, né, que incomoda, é aquilo que pode acontecer, mas que a gente ainda não sabe muito bem o que é, nem se é esse momento de espera, né, esse momento do não sei, esse terreno incerto. Às vezes a gente manda uma mensagem para alguém e aí fica esperando, né? Esse intervalo ali entre mandar essa mensagem, receber uma resposta, entre de repente você tá ali cuidando da sua saúde e você faz um exame importante que vai te dar uma resposta importante, e aí você tem que esperar, né? Esperar dias ali naquela incerteza, naquela angústia. Pode ser que tenha um resultado, pode ser que não seja nada também, você fica ali na espera. Ou aquele tempinho quando você sai de um trabalho e também não sabe qual que vai ser o próximo. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho então sobre esse intervalo do não saber. Por que ele pode ser assim tão angustiante e às vezes até mais do que aquilo que vem depois, né, no desenrolar das coisas. E como que a gente pode atravessar esse momento sem tanto desespero, sem tanta angústia. Porque, gente, a incerteza, ela é o território ali da nossa mente onde ela perde o controle. E talvez seja exatamente por isso que seja um lugar tão desconfortável, seja um momento tão desconfortável. E eu converso com muitas mulheres que estão nesse lugar, que estão nesse momento de espera, de incerteza. Mas a vida delas está errada? Não. Está ruim? Não. Mas também não está definida. E é nesse momento em que eu ouço: ai, Letícia, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu continuo nesse trabalho, se eu vou embora, se eu fico nesse relacionamento, se eu termino, eu não sei se vai dar certo. Eu dependo dessa resposta que tá para vir, para eu saber o que eu vou fazer da minha vida. Então eu estou nesse momento de pausa, né? Eu dependo de XYZ para saber qual vai ser o meu próximo passo. E o que eu mais vejo aqui nesse momento, gente, nessas mulheres e em mim, quando eu passo por momentos como esse, é mais uma exaustão mental, é um cansaço ali de tanto pensar, de tanto a gente espremer os neurônios ali, né, tentando resolver alguma coisa que ainda não aconteceu, na verdade. A nossa cabeça, a nossa mente, ela fica ali trabalhando sem parar, tentando resolver um futuro que ainda está em aberto, que ainda não chegou, que ainda não virou presente, nem aconteceu. Então a nossa mente, ela começa a entrar ali num modo solução para alguma coisa que nem virou um problema de fato ainda. Algo que é só uma hipótese imaginária ainda. E aqui entra uma questão importante, porque quando a gente pensa no nosso cérebro, no funcionamento do nosso cérebro, a gente vê que ele foi desenhado para quê? Para prever. E o que a previsibilidade faz? Ela reduz a ativação da amígdala. Até nesse livro aqui, o Comporte-se, ele explica, né, o que o cérebro faz, né, quando a gente tem previsibilidade. Quando a gente tem previsibilidade, ele reduz a ativação da amígdala, reduz o cortisol, reduz o nosso estado de alerta, de hipervigilância. Ou seja, quando a gente consegue prever alguma coisa, o nosso corpo recebe a mensagem do nosso cérebro para relaxar. Podemos relaxar. Mas quando essa incerteza ela se prolonga, ela vai se estendendo, o nosso sistema de sobrevivência ele continua ali, né? Continua em alerta, continua ativado, mesmo que não tenha uma situação assim de ameaça real, né? Concreta. E o que pode acontecer que é bem curioso aqui? O cérebro ele acaba preferindo uma certeza ruim do que uma dúvida que se estenda, que uma dúvida prolongada, porque a previsão diminui o estresse justamente. Então talvez nesse momento em que você está aí, né, passando por uma incerteza, se sentindo, estou me sentindo fraca, ou essa sensação de desamparo, de repente é o seu corpo ali, a sua biologia tentando sobreviver, funcionando de acordo com a sua programação. Agora percebe o efeito disso na prática. Uma vez uma moça me falou: eu acordo todo dia e eu preciso pegar o celular. A primeira coisa que eu faço no dia é pegar o celular. Não estou esperando nenhuma mensagem, às vezes não tem nem compromisso nem nada, mas
é como se eu sentisse que o celular ele fosse me dizer assim, olha, o mundo está funcionando desse jeito hoje, esse é o cenário do mundo hoje. Então, quando eu tenho essa sensação, é como se eu não fosse ser pega de surpresa, sabe? É como se eu tivesse ali um panorama do mundo e aí eu, ok, tô situada, né? Tô situada no mundo, já tenho alguma previsibilidade, tô me sentindo mais segura, posso começar meu dia. Ou seja, essa incerteza que a gente vive dentro da gente, às vezes até constantemente, ela acaba se traduzindo nessas pequenas atitudes diárias nossas, né? Que é atualizar um e-mail, é revisar ali uma conversa várias vezes, checar sinais de alerta ou, enfim, qualquer coisa que a gente fica ali, né, sacudindo o celular, como se a realidade ela pudesse ser pressionada ao responder, como se quanto mais a gente se preocupasse com aquilo, mais a realidade falasse, ai, peraí, deixa eu me apressar para responder porque ela está preocupada. Mas, gente, eu tô brincando aqui, mas vamos combinar uma coisa. Essa incerteza, ela não é um erro no nosso sistema, né? Não é uma coisa assim que não deveria existir na nossa vida. Na verdade, gente, essa incerteza ela é uma condição da nossa existência. E ponto. Ela existe. A única coisa certa nesse mundo, a única coisa que não muda, é que tudo muda o tempo todo. E o que a gente faz com isso, né? Como é que a gente lida com isso? Quando a gente pensa lá na Bíblia, a gente já tem ali um direcionamento bem claro, né? A gente tem lá em Mateus 6,34, aquela, né, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Só que quando a gente ouve isso, assim, de repente, a gente pode até pensar assim, mas então eu fico ali eu fico ali esperando, sem fazer nada, né? Parada, só esperando. Gente, não, né? Não é sobre agir. É sobre agir no presente e entregar. Eu ajo, eu faço tudo o que precisa ser feito, que está ao alcance dos meus braços, e eu entrego. Essa fala, na verdade, ela é uma regulação emocional, ela é inteligência emocional profunda. Porque a ansiedade é, como a gente costuma falar ali, né, esse excesso de futuro. O que é esse excesso de futuro também? Porque a vida ela só acontece no agora. Quando o futuro chegar, vai ser o quê? Vai ser um novo agora, um novo presente. Só que a gente quer garantia antes de viver. Fora que, assim, mesmo estando no presente, a gente tem, como eu falei no outro vídeo, né? A gente nunca consegue estar presente naquilo que a gente faz, nas nossas atividades. A gente está sempre dividida, pensando, será que eu devia estar fazendo aquilo? E isso traz também essa desconexão com o momento presente, que traz ansiedade. Mas aqui, aqui que a gente está conversando agora, né? Esse excesso de futuro, que quando esse futuro chegar, ele vai ser sempre um novo hoje, um novo agora. Você está vivendo o amanhã? Não, né? O amanhã... Ontem você pensava em hoje como um amanhã, mas já chegou, então é um novo hoje. Então a gente está sempre ali no presente, a gente não está habituada a lidar com essa incerteza, com esse momento incerto. E é aqui que entra a parte mais delicada, né? Vamos lá. Quando a incerteza, ela aperta mesmo no nosso coração, né? Que dá aquela sensação de que parece que tudo depende de mim, parece que tudo depende de você. É como se o mundo ele tivesse ali atento à sua vigilância constante. Ele está vendo ali, se você está vigilante, né, a coisa está sob controle. E se você baixar a guarda, se você se distrair esse pensamento, essa preocupação ali por um segundo que seja, é como se a sensação é de que tudo vai desabar. É como se fosse aquela... Imagina que tem um monstro, né? Um monstro escondido ali no armário do seu quarto, só que ele tá assim, só olhando para você, né? Só olhando para você. Tô só esperando ela parar de se preocupar, que é para eu poder sair desse armário e criar o caos aqui. Então é como se você estivesse ali sentada de frente pro armário, se preocupando para segurar aquele monstro ali. Gente... Isso não existe, né? Mas a gente tem essa sensação de que a nossa preocupação vai evitar que coisas ruins aconteçam, ou que a gente esteja ali super preparado no momento em que a coisa acontecer, mas às vezes a vida vai para um lado que não é nenhum nem outro e a gente está ali diante de uma situação nova a todo momento na nossa vida. E sobre isso, gente, existe uma diferença muito grande também entre responsabilidade e onipotência. Você é sim responsável pelas suas escolhas, isso ninguém vai tirar de você,
mas você não é a força onipotente que mantém o universo em movimento. Ou seja, eu não sou, você não é, nenhum de nós somos humanos aqui, né? Nem que a gente quisesse, isso não caberia a nós, simples humanos com um tempo definido aqui nessa jornada terrena, claro, né? Enquanto humanos somos espíritos eternos, mas lidando aqui com as coisas do dia a dia, a gente pode falar assim. E uma outra coisa também que eu estava pensando, né? É que com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente vai vivendo, vai amadurecendo, a gente vai observando também, a gente vai constatando também que muitas situações que parecem assim muito confusas ou muito tensas no início, que parecem erradas ou isso não devia ter acontecido, não devia estar acontecendo, o tempo vai passando e a gente vai vendo que fez sentido. Né, coisas que ganharam sentido depois, né, não no dia seguinte, não logo em seguida, mas às vezes anos depois a gente olha para trás e a gente vê, caramba, aquilo que aconteceu na minha vida que foi tão difícil, agora faz sentido, foi para isso, ou de repente a gente vê que foi até um livramento de alguma forma, a gente não sabe. E se muitas coisas se encaixam lá na frente da nossa linha do tempo, sem que a gente saiba no agora que isso vai acontecer, mas que tudo se encaixa ali perfeitamente, isso pode levar a gente à seguinte pergunta: será que nós estamos realmente à deriva nesse mundo? Ou será que existe uma ordem maior operando? Uma inteligência maior agindo enquanto nós atravessamos esses períodos em que nós não entendemos, em que nós ainda não sabemos, esses períodos incertos. E eu aprendi ao longo da minha vida, batendo cabeça e tudo, que sim, é possível a gente acreditar e a gente confiar nessa inteligência maior, nessa inteligência divina. Isso veio com a maturidade mesmo, né? De muita experiência. E assim, reconhecer que nem tudo depende da nossa antecipação, isso é muito libertador, porque nem tudo vai acontecer ali da força do nosso braço, só porque a gente está ali, né? Porque a gente quer. Tem coisas que têm o seu tempo, tem coisas que a gente tem poder de ação sobre, mas tem coisas que não, tem coisas que têm o seu tempo de fluir, de acontecer. Então talvez a questão seja mais, não seja nem assim, como é que eu tiro a incerteza da minha vida, mas talvez seja a gente olhar e falar, tá bom, existe a incerteza, eu estou passando por ela, não sei o que vai acontecer, mas quem é que eu estou me tornando enquanto eu passo por essa incerteza? Porque é nesse momento, né, nesses períodos, nesses terrenos incertos, que a nossa maturidade espiritual ela pode nascer, que ela pode se desenvolver mais profundamente. Porque a incerteza ela vai mostrar direitinho ali pra gente aonde que está a nossa confiança, aonde que está a nossa fé, a nossa confiança na gente mesmo, no microfone, na gente mesmo, a nossa confiança na vida, né, a nossa confiança em Deus. Será que está no lugar certo? E aqui eu não quero trazer a espiritualidade como uma fuga, né, como uma muleta, porque ela não vai te livrar da sua responsabilidade. Ela não vai te tirar isso. Mas a espiritualidade, ela pode ser sim um amparo real, para tirar você do desespero. Então agora vamos lá para um pouco mais prático, né, para trazer aqui para a realidade, para o nosso dia a dia. Como que a gente pode atravessar essa incerteza, então, sem sucumbir ali no caos, né, sem entrar num desespero? Em primeiro lugar, a gente pode tirar o pezinho um pouco do futuro, né? Parar de ficar ali simulando cenários, tudo que a gente pensa, a gente já imagina ali, já projeta no futuro, e se isso acontecer, aquilo acontecer, nem todo pensamento que passa na nossa cabeça precisa virar uma previsão, né? Não precisa, a gente olha os pensamentos, deixa eles passarem. Nosso cérebro precisa produzir pensamento, mas a gente não é obrigada a pegar todos eles, né, pegar para criar e ficar ali nutrindo e alimentando cada pensamento. Segunda coisa que a gente pode fazer é voltar para o corpo, porque se a nossa energia está muito mental, e o Enneagrama até traz os centros de inteligência, né, o mental,
o emocional, o instintivo, que é do corpo. Então, se a nossa energia está muito aqui em cima, vamos descer ela, vamos trazer ela mais para o corpo. Fazer um exercício, arrumar alguma coisa na nossa casa, entrar em ação, trabalhar com as mãos, isso tudo pode ajudar a acalmar a nossa mente, tirar a energia daqui, né, e distribuir aqui mais para baixo, para o nosso corpo. Outra coisa, em terceiro lugar, que a gente pode fazer é conversar com Deus. Antes da gente dar papo ali, né, dar trela ali para o que a ansiedade está falando para a gente fala com Deus, a gente conversa com Ele, expõe para Ele o que a gente está sentindo. E quando a ansiedade chegar, a gente fala para ela, calma, eu tenho um Deus aqui comigo, Ele que está guiando. Outra coisa que a gente pode fazer é aceitar que a gente não está atrasada, a gente está em processo, a gente está sempre em processo. Não é sobre sucessos, não é sobre fracassos, é sobre processo. A nossa própria vida, a nossa existência humana aqui é um processo. E em quinto lugar aqui de sugestão, enfim, que eu aprendi, né, e que posso compartilhar com vocês, é da gente parar de interpretar esse tempo de espera, esse tempo de incerteza como um abandono. Porque às vezes a gente sente, né, puxa, tô aqui, parece que eu tô largada, parece que Deus esqueceu de mim, que o universo, que a espiritualidade, né, nem lembra que eu existo. Mas às vezes esse tempo que parece um abandono, que parece que a gente está solto e largado, na verdade isso é um preparo. Deus, a vida, o universo estão preparando a gente para alguma outra coisa. A gente precisa desse tempo. Tem alguma coisa sendo forjada aqui dentro da gente, tem alguma coisa sendo organizada que a gente não entende agora, mas que a gente pode entender depois. Eu não sei o que você está esperando agora, o que você está aguardando agora exatamente, mas uma coisa eu sei, é que se existe uma inteligência maior que está conduzindo a nossa vida, ela também está conduzindo você. Por que não conduziria? Estamos todos sendo conduzidos. Então, gente, a incerteza, ela não é um sinal de que está tudo errado, que vai tudo dar errado, que eu segui um caminho errado. Muitas vezes é um tempo de preparo, é um espaço onde algo ainda está sendo organizado para a gente, para a nossa vida. E se esse tema ele fez sentido para você, eu recomendo que você assista o vídeo Você Não Está Atrasada, se não me engano é esse o nome. Eu vou deixar por aqui para você poder assistir, porque ali eu aprofundo justamente mais essa sensação da gente estar ali atrasada, fora do tempo, né? Fora do tempo onde é esperado que a gente faça isso, faça aquilo, né? Case, tenha filho, prospere, enfim. Cada um tem seu tempo, então nós não estamos atrasados. Então confere que vale a pena. E é isso, gente. Então permaneçam, confiem, né? Continuem caminhando e me conta aqui nos comentários qual é a incerteza que você está vivendo hoje, o que você está aprendendo nesse período de incerteza que você talvez esteja vivendo, né? Se você estiver. E se você sente que é um momento assim, de transição mais profunda, eu deixo sempre aqui um link para você registrar o seu interesse no meu acompanhamento individual através do Eneagrama. Mas acima de tudo, é lembrar, gente, o futuro ele não precisa estar ali definido, certinho, desenhadinho, para que a gente esteja amparado. A gente sempre está amparado. Um beijo e até o próximo vídeo.